Olá pessoal, sou Mirelle Carvalho, fonoaudióloga da Associação POD. O assunto que trago no vídeo de hoje é referente ao desenvolvimento da fala e da linguagem no autismo. A criança começa a falar as primeiras palavrinhas por volta dos 12 meses de vida. E com mais ou menos 2 anos de idade, a criança pronuncia cerca de 30 a 50 palavras e tem a capacidade de compreender até 200 palavras. Mas quando isso não ocorre, quando há um atraso no aparecimento da fala, o que fazer? O desenvolvimento da fala e da linguagem é um dos assuntos mais importantes relacionados ao autismo. Um dos principais eixos de tratamento é a intervenção fonoaudiológica, justamente porque a linguagem e a comunicação são critérios de diagnóstico. Eu vou dar algumas dicas rápidas de como você pode se comunicar com o seu paciente, com o seu filho, com o seu aluno que tem autismo. A primeira dica que eu quero te dar é que você não entenda a comunicação com o fato da criança produzir os sons da fala, da criança falar algum som, emitir. A comunicação ela não está relacionada basicamente a esse fator específico. A comunicação ela é muito mais abrangente. Ela envolve a linguagem não verbal. O que seria essa linguagem não verbal? Seriam os gestos. Quando a criança ela aponta para um objeto, para um brinquedo que ela deseja ter, isso é comunicação. Os gestos, o olhar, a forma como a criança olha, as expressões faciais, que são as emoções, conseguir expressar as emoções, tristeza, alegria, medo, raiva. Então, esses fatores estão relacionados à comunicação. Então, comunicação é qualquer manifestação que a criança apresente, seja ela um gesto, seja um olhar, seja uma expressão facial. Isso é comunicação. A segunda dica que eu quero te dar é que você procure um profissional especializado em comunicação e linguagem. Por volta dos 12 meses de idade, a criança já pronuncia as primeiras palavras. Quando a criança já está com 1 ano e meio, que são 18 meses de vida, se a criança não pronunciar nenhuma palavra, é evidente que a criança apresenta um atraso de desenvolvimento da linguagem. Pode ser autismo? Pode, mas o atraso de linguagem ele tem vários motivos. Então, por isso que é importante procurar o profissional especializado para que se possa ter um diagnóstico e um direcionamento do tratamento adequado. A terceira dica está relacionada a como desenvolver a linguagem e a fala da pessoa do espectro do autismo. O fonoaudiólogo que atua com essas pessoas, com essas crianças que apresentam autismo, é o fonoaudiólogo que ele atua na área da linguagem. A linguagem tem vários aspectos importantes, mas o aspecto mais importante é a função pragmática, que é a função da intenção comunicativa. Então, como a criança vai comunicar, para quem ela vai comunicar e por que ela vai se comunicar. Então, é muito mais importante que a criança tenha intenção comunicativa do que simplesmente ela emitir, articular os sons da fala. É muito mais importante que a criança aponte para aquele brinquedo que ela deseja do que ela fala a palavra eu quero sem nenhum significado, sem nenhum contexto. Então, essa função intencional, que é a função pragmática, é uma função importante para que a criança possa adquirir e desenvolver a linguagem.